Salomão, o filho de Davi e Batseba, é uma figura proeminente na Bíblia, especialmente nos livros de 1 Reis, 2 Crônicas e Eclesiastes. Ele é conhecido por sua sabedoria, riqueza e construção do Templo de Jerusalém. Nascido em circunstâncias controversas após o adultério de Davi com Batseba, Salomão foi escolhido por Deus para suceder seu pai como rei de Israel. Seu nome significa paz, e durante seu reinado, ele buscou consolidar a paz e a estabilidade no reino. A primeira grande demonstração de sabedoria de Salomão ocorreu quando ele foi confrontado com o dilema das duas mulheres disputando a maternidade de um bebê. Sua solução de dividir o bebê ao meio para satisfazer ambas revelou sua profunda compreensão da natureza humana e sua busca pela verdade. Após sua coroação, Salomão buscou a orientação de Deus em um sonho em que lhe foi concedido um pedido. Ele pediu sabedoria para governar seu povo, e sua escolha foi tão admirada por Deus que ele também recebeu riquezas e longa vida. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um magnífico edifício que se tornou o centro espiritual e religioso de Israel. Ele também construiu um palácio para si mesmo, além de fortalezas e cidades em todo o reino. Salomão era conhecido por sua riqueza e sabedoria, atraindo a atenção de outros líderes e monarcas, que buscavam sua amizade e conselho. Ele estabeleceu alianças políticas e comerciais com nações vizinhas, garantindo a paz e a prosperidade em Israel. No entanto, apesar de sua sabedoria e sucesso, Salomão também teve suas fraquezas. Ele acumulou grande riqueza e desfrutou de luxos, incluindo um grande harém de esposas estrangeiras. Essas mulheres, muitas das quais adoravam deuses estrangeiros, eventualmente levaram Salomão a se desviar da adoração exclusiva ao Deus de Israel. A decadência moral e espiritual de Salomão levou a consequências para o reino. Após sua morte, seu filho Roboão sucedeu-o, mas enfrentou uma rebelião das tribos do norte, resultando na divisão do reino. 10 tribos formaram o reino de Israel do norte, enquanto apenas 2 tribos permaneceram sob o domínio da linhagem de Davi no reino de Judá. Apesar de suas falhas, Salomão é lembrado como um dos grandes líderes de Israel, cuja sabedoria e realizações deixaram um legado duradouro. Sua história é uma mistura complexa de triunfos e desafios, destacando tanto sua grandiosidade quanto suas imperfeições humanas. Após a divisão do reino, o legado de Salomão continua a reverberar através das páginas da história bíblica. No reino de Israel do Norte, os reis sucedentes seguem um caminho marcado por idolatria e rebelião contra Deus. Por outro lado, no reino de Judá, os descendentes de Salomão mantêm uma linhagem real que é, em grande parte, caracterizada por altos e baixos espirituais. Enquanto o reino de Israel do Norte é consumido por conflitos internos e pela instabilidade política, o reino de Judá experimenta períodos de relativa paz e prosperidade sob os reis davídicos. No entanto, nem todos os reis de Judá seguem o exemplo de Davi e Salomão. Alguns sucumbem à influência da idolatria e corrupção, levando o povo à desgraça e à ruína espiritual. Ao longo dos séculos, as profecias proferidas contra os descendentes de Davi e Salomão se cumprem de maneiras surpreendentes. Jerusalém é conquistada, o templo é destruído e o povo é levado cativo para terras estrangeiras. No entanto, mesmo durante os períodos mais sombrios da história de Israel, a promessa de Deus de preservar a linhagem de Davi permanece viva. À medida que o tempo avança, a esperança de um descendente de Davi que restauraria o reino de Israel cresce entre o povo. Essa esperança culmina na chegada de Jesus Cristo, o Messias prometido, que nasce da linhagem real de Davi e Salomão. Jesus não apenas cumpre as profecias messiânicas, mas também estabelece um reino espiritual que transcende os limites terrenos. A influência de Salomão é sentida não apenas na história de Israel, mas também no desenvolvimento da teologia judaica e cristã. Seus escritos, como os Provérbios e Eclesiastes, continuam a ser estudados e reverenciados por sua sabedoria temporal. Seu legado como um líder sábio e próspero, apesar de suas falhas, serve como um lembrete poderoso da graça de Deus e da importância de seguir seus caminhos. A história de Salomão é muito mais do que uma narrativa sobre um rei antigo. É uma história de sabedoria e tolice, sucesso e fracasso, fidelidade e rebelião. É uma história que nos desafia a considerar nossas próprias escolhas e a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas empreitadas. E, acima de tudo, é uma história que aponta para a soberania e fidelidade de Deus ao longo da história humana. Após a era dos reis de Israel e Judá,
O legado de Salomão continua a ecoar através das tradições judaicas e cristãs, bem como na cultura ocidental como um todo. Sua reputação como rei sábio e próspero de Israel permaneceu intacta ao longo dos séculos, inspirando inúmeras obras literárias, artísticas e teológicas. Os escritos atribuídos a Salomão, como os Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, têm sido objeto de estudo e reflexão para eruditos, teólogos e filósofos ao longo da história. Seus provérbios sobre sabedoria, justiça, moralidade e vida são considerados uma fonte de orientação e inspiração até os dias de hoje. Além disso, a construção do Templo de Jerusalém por Salomão teve um impacto duradouro na história religiosa e arquitetônica. O templo tornou-se o centro espiritual do judaísmo e foi um símbolo poderoso da presença de Deus entre seu povo. Mesmo após sua destruição pelos babilônios e romanos, o templo permaneceu no coração do culto judaico e inspirou a construção de sinagogas e outras estruturas religiosas em todo o mundo. Na tradição cristã, Salomão é frequentemente visto como um tipo de Cristo, um precursor daquele que viria para estabelecer um reino espiritual eterno. Sua sabedoria e prosperidade são vistas como prefigurações da obra redentora de Jesus Cristo, que veio trazer salvação e reconciliação para toda a humanidade. Além disso, Salomão é lembrado por suas fraquezas e falhas, que servem como advertências contra a tentação do orgulho, luxúria e idolatria. Sua queda espiritual após se envolver com mulheres estrangeiras e adotar seus deuses é um lembrete da importância da fidelidade e de permanecer firme nos mandamentos de Deus. No mundo contemporâneo, o legado de Salomão continua a ser explorado e reinterpretado de várias maneiras. Seus ensinamentos sobre sabedoria e justiça continuam a ressoar em discursos políticos, literatura, cinema e música. Sua história também inspirou o debate sobre questões de liderança, moralidade e espiritualidade em uma era moderna. Em resumo, Salomão, o rei sábio de Israel, deixou um legado que transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço. Sua vida e ensinamentos continuam a moldar e influenciar a compreensão humana da sabedoria, justiça e fé, tornando-o uma figura central na história religiosa e cultural do mundo. Chegamos ao final e se você gosta de curiosidades bíblicas, convido você a deixar seu like e compartilhar nos comentários qual história bíblica você gostaria de ver aqui no canal. E é claro, não deixar de se inscrever para não perder conteúdos novos, lembrando que postamos vídeos todos os dias.